Então, no livro de Lucas, ele escreve sobre Jesus e sobre seu ministério, sobre a sua vida, morte e ressurreição. O livro de Atos, ele conta a história da igreja, a morte de Cristo, a sua ressurreição e a missão da igreja. Eu queria estar falando um pouco sobre a missão da igreja para você hoje, para que você possa entender o que é ser igreja. Então, assim, de largada, eu já preciso te trazer essa observação que a igreja, ela assume pelo menos duas direções, porque a igreja ela foi instituída por Cristo, ela nasce em nós, no nosso coração, e ela se projeta dentro dessa comunidade de crentes, de salvos em Cristo Jesus. E em um outro sentido, né, ela se expande para esses projetos de estrutura física, de edifício e tudo aquilo que nós fazemos. Então a igreja nasce de Cristo, ela entra na nossa vida, nós nos tornamos e fazemos essa igreja institucional acontecer. Então ser igreja, tudo que eu falar, tem a ver com todas essas coisas. E o texto não poderia ser outro, senão esse de Atos, aqui no capítulo 2, versículo 42, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, à oração, e todos aqueles que estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais acabavam sendo feitos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vou ler até aqui. E eu pensando essa semana sobre a questão de sucesso de igreja, porque a gente vive um momento muito complicado do evangelho que é expandido e anunciado através da igreja. E a grande pergunta que acaba me vindo assim é que, como, Alan, você é à frente de um ministério, você consegue avaliar o sucesso, se aquilo que você está fazendo é bom ou mal, está na direção de Deus ou não, como que você está se saindo diante da proposta. Eu estou aqui na igreja há 4 anos, eu sou pastor já há 11 anos, mas como pastor presidente dessa igreja eu estou há 4 anos. Então como que eu posso avaliar isso? E uma das respostas que é muito comum no dia de hoje é você falar o sucesso. A igreja que é a igreja de sucesso. Alguém diria isso hoje pelo mundo, porque se sua igreja estiver crescendo em número de membros, se a tua igreja tiver um potencial financeiro, o seu ministério pode ser avaliado como um ministério de sucesso. E é essa visão de ministério e essa forma de avaliação é a grande febre do momento. Você olhar para uma igreja, você vê uma igreja crescente, e você vê uma igreja com um poder aquisitivo alto, e você fala, essa igreja é uma igreja de sucesso. E muitos acabam avaliando dessa forma e se inserindo nessas igrejas, ou em muitas igrejas, a partir desse parâmetro. Uma igreja que tem uma boa estética física, interior, confortável, com ar-condicionado. A nossa igreja é bem... Tem uma estética legal aqui interior. Por fora, a nossa igreja não está boa, não. Tá? Essa cor de corpo de bombeiro, esse negócio assim, a gente vai orando para ver o que vai acontecer. Mas a primeira avaliação que as pessoas que avaliam a igreja a partir desse parâmetro é, poxa, a igreja é bonita, o interior dela é legal, ela é uma igreja confortável, a igreja ela tem uma liturgia agradável, o som, o tecladista que está aqui, o Dani está um presente que Deus está dando para a gente, Deus abençoe tua vida, o grupo de louvor, as músicas cantadas, tudo isso agrada a gente, e a gente vai avaliando dessa forma, e depois você pensa, poxa, e essa membresia, ela é uma membresia crescente, essa igreja ela tem poder aquisitivo suficiente para expandir as propostas dela, e isso é muito sedutor, a gente ter isso como parâmetro, porque a gente vive justamente nessa cultura que interpreta resultados estéticos ou visuais como sendo sucesso. E um autor, ele escreveu, na verdade ele escreve sobre a igreja da cidade lá nos Estados Unidos, ele falou assim, hoje os indivíduos são consumidores espirituais, que só vão à igreja se e enquanto o culto e a mensagem forem cativantes e atraentes. Então isso traz uma responsabilidade enorme para a gente,
Porque a gente precisa fazer espetáculo pirotécnico às vezes, para poder fazer com que o bendito ou a bendita de Deus permaneça na igreja. Porque se não for isso, o som não estava bom, a igreja hoje estava muito quente, estava muito gelada. Sempre tem uma reclamação em razão do físico, do estético, daquilo que se vê. E se a gente pensar na questão da igreja que cresce, e alguns vão dizer assim, o importante é a qualidade, não é a quantidade. Eu não concordo com esse parâmetro também, porque nós fomos chamados para crescer. Então a gente não pode desprezar a ideia de que o evangelho também é quantitativo. Afinal, Jesus disse lá em Mateus 16,15, vão pelo mundo e preguem o evangelho. Se não fosse assim, ele fala só os judeus e para aí, tá bom? Mas não, ele fala, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então Jesus quer que a gente cresça numericamente. Ele quer que a igreja ela exploda no mundo. Jesus quer que esses 7 e poucos bilhões de pessoas vivas hoje conheçam e sigam o evangelho de Cristo. Porque a todo tempo ele vai falar de quantidade, de quantitativo, mas o evangelho também e principalmente ele precisa existir de forma qualitativa. Isso vai ter a ver com caminhada de qualidade. Então não basta só você pensar numa igreja que cresce numericamente a partir de todos os seus feitos estéticos, mas uma igreja que, sobretudo, ela acrescenta esse propósito, o fator qualitativo. A igreja precisa crescer em qualidade. E o texto de Atos aqui, que ele trata da igreja primitiva, ele vai apresentar alguns aspectos que nos permitem avaliar a qualidade de ser verdadeira igreja. O que a verdadeira igreja de Cristo precisa ter? Algumas coisas que a verdadeira igreja de Cristo precisa ter. Ou o que você precisa ter para que você possa atingir o propósito conjunto da verdadeira igreja de Cristo. E o texto aqui ele é bem claro para a gente. Eu quero só elucidar alguns desses aspectos. E o primeiro é que ser igreja é você aceitar a mensagem de Jesus Cristo. Não tem como você ser um cristão, não tem como você seguir Jesus, não tem como você participar de uma comunidade se você não aceita a mensagem de Jesus Cristo. O texto de Atos 2,41 diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E essa palavra aceitar aqui, ela tem um sentido de hospitalidade. É quando você recebe alguém muito querido dentro da tua casa, e Jesus fala isso para a igreja, né? Eis que estou à porta e bato. E você pede, você convida para ele entrar. Então aceitar a palavra original aqui, ela vai dar esse sentido de hospitalidade, de acolher dentro e com muita alegria. Isso aqui já traz uma diferenciação para aquilo que a gente vê e que algumas pessoas chamam de igreja, que algumas pessoas seguem como se fosse o evangelho. Porque diferente do que muitos têm sugerido, aceitar a mensagem de Jesus Cristo não é dizer, como dizem aí, que Deus está em todos os lugares. De que o importante é você, se Deus é amor, tem amor no meu coração, só faço bem para as pessoas. Então eu não preciso frequentar a igreja. Eu aceito Jesus, mas eu não aceito meia boca, um aceito de meia bomba. Eu aceito num plano muito genérico, de perceber que Deus é criador, que o mundo está aí, que as maravilhas de Deus estão dispostas para a gente, e vamos que vamos fazer aquilo que a gente precisa fazer para ser feliz. Você está pensando igualzinho Adão e Eva, se você pensar assim. E a desgraça não mudou no mundo ainda, porque muitos ainda pensam assim. Que o amor de Deus está em todo lugar, o que é importante é ter esse amor no coração e desfrutar de todas as felicidades que a vida te promete ou te apresenta. Ser igreja ou aceitar a mensagem de Jesus Cristo não é também estar nesse culto hoje aqui à noite. Ou de domingo a domingo, de janeiro a janeiro. Você assistir culto presencial, você assistir uma live, ou você ouvir diariamente ou cotidianamente um pregador, né, de internet, seja o que for.
E você acha, poxa, que coisa sensacional, o culto hoje foi maravilhoso, a palavra do pastor foi muito boa, caramba, saí dali, poxa, cheio, ganhei uma bombinha, deu um gás para mim. Porque seguir Jesus não é você tomar esteroide, não é você tomar bomba de academia. Seguir a Jesus é muito mais que isso. Seguir a Jesus não é você fazer movimento de caridade. Então a gente tem um abraço aqui na igreja, e a gente vai para lá. O dia que esse movimento for pura caridade e a gente fazer simplesmente porque caiu no nosso automático, eu já falei isso aqui uma vez, isso não tem mais sentido, isso precisa arder no meu coração. Eu tenho que ficar pensando pela vida do Érico, do Ligeirinho, da Dona Elisa, das outras pessoas que estão lá, do Sapão, de cada um que está na rua, que eu falo, caramba, será que ele tem comida hoje? Tem que arder no meu coração a compaixão de Deus, que não pode ser mera caridade. Ser igreja também não é eu ser professor de seminário, eu ser um intelectual, fazer pós-graduação, doutorado ou mestrado em teologia, se a minha vida é uma vida rota, é uma vida vazia, é uma vida que não expressa o meu conhecimento na minha realidade prática. Isso não é ser igreja, e tem muita gente vivendo exatamente desse jeito. Ser igreja e aceitar o Evangelho de Jesus Cristo é você aceitar a mensagem salvadora, Thaís. É você falar, não dá para mim, eu quero muito que o Senhor faça por mim. E você entregar teu coração para Ele. Você aceitar a mensagem salvadora de Jesus, assim como Ele desafiou lá no Evangelho de Mateus 16, 24. E Ele diz assim, eu não te obrigo a nada, eu não te forço a nada, mas eu vou te fazer um desafio. Se você quiser me acompanhar, negue-se a tua vida. Negue-se a si mesmo. Pega a tua cangalha, os teus problemas, a tua ansiedade, o teu ego, tudo que você tem e que você dilapidou, que você diluiu durante todo o tempo que você viveu dissolutamente, assim como o filho pródigo. Coloca sobre você, vem e segue-me. Esse é o desafio de Jesus. Isso é aceitar a mensagem da cruz. Isso aqui importa em rejeição de si mesmo. Isso aqui importa em ruptura com o mundo. Aquele que quer ser um servo de Jesus, aquele que diz que aceitou Jesus, mas não consegue romper com o mundo, precisa de uma reavaliação. Precisa retomar o caminho e repensar sobre a aceitação. Porque a morte de Jesus na cruz exige de nós a aceitação com rompimento. Ele diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo dele. A gente vive nesse mundo, mas nossos olhos estão sempre fitos no céu. Essa é a proposta de Jesus Cristo. Aquele Jesus Cristo que todo mundo diz seguir, mas de forma banal, de forma leviana, de forma licenciosa. Não entenderam nada ainda sobre a aceitação da mensagem da cruz. Qualquer coisa menos que isso aqui é barulho, é vazio, é nada. Então, nesse mundo egoísta que a gente vive, esse mundo consumista que vivemos, a igreja tem perdido esse espaço. Eu tenho, às vezes, perdido esse espaço. Você aqui, você que está em casa, tem perdido esse espaço por causa do eu. Você acha que o teu eu, ele vale muito mais do que a cruz de Cristo. Você acha que as tuas prioridades, aquilo que você pensa, aquilo que você quer realizar nesse mundo, vale muito mais do que a sua eternidade. E você negocia isso como se fosse um objeto mesmo de consumo. E o eu diminui Cristo. O eu, ele eleva a si mesmo. O eu, ele tem transformado o evangelho em produto. E pessoas têm buscado o evangelho de produto. Jesus não veio ao mundo para vender nada. Quando alguém estava tentando vender alguma coisa dentro do templo dele, ele foi lá e destruiu tudo. Jesus não veio ao mundo para nos agradar, para me agradar. Jesus veio ao mundo para te salvar. Tudo aquilo que te ofender, mas que for salvação, ele vai dizer, vai ser isso, a salvação vai estar no lugar daquilo que te agrada. Mas pessoas têm buscado aceitar esse Cristo, que não é o Cristo do Evangelho, não é o Cristo de Paulo, não é o Cristo de Pedro.
mas o Cristo da negociação, o Cristo da barganha, o Cristo em que eu estou em primeiro lugar. Os resultados são muito claros. Os resultados são nas suas negociações, nos seus relacionamentos, dentro do teu casamento, na tua relação com o teu filho, na vida que você vê, não só em si, mas no mundo. Uma verdadeira tragédia. E a igreja não foi chamada, os membros da igreja não foram chamados para viver em tragédias, foram chamados para viver salvação em Cristo Jesus. Mas você precisa entender a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus Cristo. Para ser igreja, meu irmão, você precisa ser cristão, e cristão verdadeiro. Para ser cristão verdadeiro, você precisa aceitar a mensagem de Jesus nos termos dele, e não nos seus termos. Não, até vou, mas tem que ser desse jeito aqui. Não, isso aqui eu não quero. Então aquilo que te convém, aquilo que te apetece, aquilo que te atrai, se é prosperidade, se é uma profecia boa, se é, alguma expectativa de você ganhar algo bom, você está dentro. Mas quando alguém te desafia à mudança, espreme teu coração e fala: olha só, você é egoísta, você é intransigente, você não tem empatia com as pessoas, você precisa amar o próximo, e você não aceita isso te sufoca. Não é a mensagem de Jesus isso. Mas quando você aceita essa que eu te falei, de pegar a tua cruz e seguir, a partir daí você passa a ser conduzido nesse propósito qualitativo do Evangelho. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Ser igreja, a gente vai ver nesse texto aqui, um versículo que fala todas essas coisas, 42, 41 e 42. Ser igreja é pertencer a uma comunidade de fé. Então eu aceito, nos termos de Jesus, a mensagem de salvação. O texto de Atos 2:41 diz: aqueles que aceitaram a mensagem foram batizados. O batismo é o segundo passo que indica a firmeza da minha escolha e a qualidade da resposta que eu dei a Deus a respeito da salvação. Então eu aceitei Jesus, eu entendi o Evangelho, é isso mesmo que eu quero. O que eu tenho que fazer agora, Felipe? Foi o que o eunuco disse. Ele falou: você precisa ser batizado, você precisa pertencer à comunidade de fé, você precisa participar de uma igreja, você precisa viver no meio de pessoas diferentes de você precisa ser ouvido e às vezes posto em xeque por aquele que vai falar coisa que você não quer ouvir, mas que é necessário você ouvir. E esse lugar é chamado de igreja, onde está esse conjunto de pessoas, essa comunidade de regenerados. E o primeiro passo, depois que você reconhece Jesus Cristo como Salvador, é você ser batizado. E o batismo, ele simboliza a sua morte, o seu sepultamento para essa vida, para você emergir dessa água que tem aqui atrás dessa placa. Simbolicamente, mostrando para o mundo que você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Que a vida que você vivia antes, você não vive mais, mas é Cristo que vive em você. O batismo mostra isso para o mundo. Então quem olha alguém sendo batizado deve ter isso em mente. Olha, ele é um regenerado em Cristo. Ele se propôs, ele está dando um testemunho público de que ele quer viver uma nova vida. O batismo, ele simboliza também a ressurreição. Então quando eu mergulho ali, eu estou dizendo para o mundo: Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressurgiu. Isso vai acontecer comigo quando Jesus voltar. Porque a palavra de Deus diz e nos dá essa promessa de ressurreição. Então, como cristãos, nós somos chamados para esse pertencimento. Na verdade, como cristãos, nós somos chamados para pertencer e não apenas crer. A igreja, eu aceitei Jesus, a igreja é legal, não é o bastante. Eu gosto de vir na igreja, assistir o culto, isso alegra meu coração, não é o bastante. Mas eu até creio, não é o bastante. Se você crê, você se compromete, você dá o segundo passo, você se batiza e você passa a pertencer a essa comunidade de crente. Ou a comunidade dos salvos, como Jesus nos descreve. Então, como cristão, eu faço uma pergunta para aquele que de repente
já está aqui há algum tempo, você em casa que tem ouvido a gente, você já entendeu a mensagem da cruz? Você acha que você faz parte de uma igreja? Você já aceitou o Evangelho de Jesus como Filho de Deus e teu único e suficiente Salvador? O que te impede? O que te impede de ser batizado? Por que você não se batizou ainda? Você não quer dar o próximo passo? Você quer estagnar nesse período de relação com Deus? Então, uma das ordenanças de Jesus: façam discípulos. E à medida que alguém queira se tornar discípulo, congregue, pertença, se batize. Ser igreja, diz o texto aqui, lá em Atos 2,42, que é você crescer nos ensinos de Jesus. Então essa igreja de Atos aqui, que é a igreja primitiva, a gente considera a primeira igreja instituída na história após a morte de Jesus. Mas era uma igreja que estava prevalecendo, era uma igreja que ela se multiplicava. Só nessa ocasião desse texto aqui, 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho através da mensagem de Pedro. Mas por que isso acontecia? Então, uma das situações que movimentava essa igreja a crescer era o ensino da palavra, o conhecimento da palavra. Lá em Atos 2,42 diz que eles se dedicavam ao ensino. A palavra ensino aqui é do grego didasko ou didático, que significa ensinar mesmo, promover o conhecimento, através do conhecimento daqueles que antecederam, que sucederam Jesus, no caso dos apóstolos. Então eu preciso dar atenção a essa parte do texto aqui, porque a igreja desse tempo ela tem emburrecido, porque ela tem deixado de desconhecer intelectualmente as Escrituras e a palavra de Deus. E Deus ele nos deu uma capacidade incrível da gente se desenvolver intelectualmente, da gente progredir em conhecimento. Aqui eu vejo, tem um monte de gente que fez concurso, que dá aula, que é diretor, que trabalha em alguma empresa, que tem um cargo, tudo conquistado a partir do conhecimento. Porque essa capacidade, ela amplia os nossos potenciais e também possibilita não só a construção da nossa própria vida, mas a gente transformar o mundo através do conhecimento. Tornar o mundo mais prático e melhor. Imagine se não existisse grandes nomes e homens da história, cientistas, médicos, inventores. A gente não estaria agora falando daqui para um outro lado, falando para o planeta inteiro, para quem quiser ouvir a minha voz saindo através do microfone sem fio. Só que essa mesma capacidade de compreender, ela precisa ser aplicada ao Evangelho. Então quando a gente se propõe a caminhar com Jesus, quando a gente começa a pertencer a uma comunidade de Cristo, eu não posso parar de crescer em conhecimento. E o conhecimento sobre Deus, sobre aquilo que Ele tem de melhor para mim e sobre Jesus Cristo, a gente encontra na palavra. O salmista diz que a Tua palavra, Senhor, é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E a pergunta foi feita por jovens, e o salmista respondeu. Então, eu preciso aplicar essa capacidade de conhecer a palavra de Deus, através da boa interpretação, da honestidade, da verdade, de investigar os textos bíblicos, de buscar a interpretação daquilo que me traz dúvida com quem conhece, e não com aquele que atrapalha ainda mais o desenvolvimento do meu entendimento da palavra, porque às vezes você tem uma dúvida e você pergunta para alguém que não vai conseguir, ou vai te responder de uma forma muito aleatória, de uma forma muito intuitiva e pessoal. A Bíblia, ela não pode ser interpretada intuitivamente, existem critérios, assim como qualquer coisa. Tem uma palavra estranha, mas é interessante, que é a hermenêutica, ela está no mundo, que é a ciência da interpretação. Então quem fez direito entende de hermenêutica. Quem fez odontologia entende de hermenêutica. Eu tenho que saber interpretar, né, os códigos, os nomes, as doenças, aquilo que eu preciso. Então você precisa ir
na mente do mestre. Então você quer examinar a mente do mestre que orienta a tua vida, o teu projeto de vida e projeto de salvação? O mestre Jesus. Mas você precisa conhecer ele de maneira correta, de maneira honesta, de maneira verdadeira. Senão você pode entrar numa furada. Então daqui a pouco tu está batendo palma para anjo. E dizendo que está vendo um monte de anjo num monte de lugar. Não que isso não possa acontecer. Mas o princípio maior do Evangelho não é você viver uma vida de alucinação espiritual, mas uma vida de conhecimento, de entendimento, de compreensão da palavra. E você olha e tu fala, ó, eu entendi o que Jesus quis dizer. E o próprio Jesus disse que a gente precisa conhecer a verdade. E à medida que a gente conhece a verdade, que é Ele, nós somos libertos por ela. Então é o estudo da palavra que vai nos trazer condições de fazer com que isso aconteça. Jesus, ele aprendeu, diz o texto de Lucas 2,46, que ele estava sentado entre os mestres, ouvindo, perguntando. E quando falava, lá no verso 46, os que o ouviam, ele tinha 12 anos aqui, Jesus, ficavam maravilhados. A palavra maravilhados aqui é êxtase. As pessoas ficavam espantadas de tamanho conhecimento de um menino de 12 anos. Isso não veio no combo do nascimento, não. Porque a palavra de Deus diz que o menino ele crescia em sabedoria. Crescia e se desenvolvia em conhecimento. Ele lia a lei dos pais dos profetas. Ele lia o Antigo Testamento. Ele tinha aquela sacada e falou, não é bem assim não. O que esses caras estão fazendo aí não tem nada a ver com o que está escrito aqui. O amor é o que vale mais do que tudo isso que eles estão recomendando. Então Jesus ele cresceu, se desenvolvendo intelectualmente. Então ele ouvia, ele perguntava, todos ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Então olha o exemplo de construção de conhecimento que de fato pode transformar a nossa vida, que é o conhecimento de Jesus. Ouvir, perguntar, entender, responder. Ouvir, perguntar, responder, entender. A gente só quer falar. A gente não quer perguntar mais nada, porque a gente já sabe tudo. A gente não quer ouvir mais ninguém, porque ouvir enche o saco. Ainda mais ouvir pessoas chatas, mala, sem alça, em dia de tempestade. É melhor você, vaza. Mas Jesus, o critério, na verdade, o critério de amor que se transformou num critério de espiritualidade de Jesus. Então ele ouvindo, ele perguntando, ele entendendo e respondendo. Ele criou compaixão, empatia com as pessoas. Seja qual fosse a bucha de balão que alguém levasse para ele. Bucha de balão é coisa ruim, que cai do balão. Ele ouvia. O que você quer que eu te faça? E ele falava isso para um cego, que já estava ali há tantos anos e ninguém ouvia. E ninguém queria ajudar, mas Jesus parava no meio da multidão, um mestre, o Filho de Deus, o Nazareno, pelas ruas da Galiléia. Ele para e pergunta, o que você quer? Eu quero te ouvir. Mas Jesus, tem um monte de gente te espremendo aqui, e essa mulher chata, essa mulher imunda, está na lei, está dizendo lá que, poxa, a mulher que tem fluxo de sangue, ela tem que ficar afastada, ela tem que cumprir o rito de Moisés, ela não pode tocar em homem nenhum, ela não pode sequer ficar em lugar público. Ele falou, não, saiu compaixão de mim. Saiu amor de mim por conta dessa pessoa. Para tudo que eu vou dar atenção para ela. Isso faz parte de conhecimento também. Aprender a ser bom, aprender a ser moralmente ético, aprender a fazer coisas corretas, aprender a interpretar bem a palavra de Deus para que você possa ter uma boa postura também enquanto crente. Ser igreja é crescer nos ensinos de Jesus. O conhecimento da palavra, ele gera em nós a espiritualidade. A Bíblia lá diz em Oséias 4:6 que o que destrói a gente é a falta de conhecimento. Foi o profeta que disse isso. E o próprio profeta Jesus, ele disse para um grupo de sábios intelectuais e religiosos, lá em Mateus 22:29, vocês erram porque vocês não conhecem, vocês não estudam corretamente as Escrituras, por isso vocês desconhecem do poder de Deus. E um autor, ele escreveu que o conhecimento da Bíblia
ele nunca deve vir pela intuição. Ele só pode ser obtido através de uma leitura diligente, regular, diária, atenta e persistente. Isso é para os evangelhos e para a vida. Ser igreja é aprender a viver vida comum. Porque a gente aprende lá no 2º grau que nós somos seres sociais, que o homem ele não existe para viver só. A Bíblia já falou isso há muito tempo. Mas a gente sabe que a gente precisa um do outro. A pandemia ela tem mostrado para a gente como que é angustiante a gente viver em isolamento. Mas já naquele tempo a igreja de Atos ela teve essa sacada. E viu isso, essa necessidade de viver em comunhão ou viver como um, como algo indispensável. O versículo 42 de Atos 2 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E o termo usado aqui, quem é crente conhece, é koinonia, que descreve tudo aquilo que nós temos de comum, ou tudo aquilo que nos une. Eu vim do centro da cidade de Campo Grande, Janaína, já repeti isso aqui várias vezes, ela veio do interior do Mendanha. Eu falo boa tarde e ela responde, tarde, moço. Somos pessoas diferentes. Tá? Ela tinha um cabelão, um cabelão grandão, louro e tal, esvoaçante. Eu acho ainda, mas naquela época ela estava na flor mesmo, né? Ela estava assim, ela estava no pé da idade. Eu me olhava no espelho, vou falar igual o pastor Marcos Nunes, eu sempre me achei desprovido de beleza. Eu falei, para mim não. Não dá para mim não, muito diferente. Então, diferença até no contraste do belo. Éramos diferentes. Nós continuamos diferentes. Gosto, comida, uma diversidade de coisa. Mas nós vivemos, ainda assim, há 25 anos como um. Sabe por quê? Porque o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. E o que nos une é o amor. Então a gente precisa olhar para o Evangelho e saber o que nos une no Evangelho. O que no Evangelho que faz da gente ser um ou viver em koinonia. E isso não é, vê se você faz aí, quebra o galho. Não, ser igreja é viver em koinonia. Ser igreja é ter comunhão. E às vezes para viver como um, eu tenho que deixar ela me atropelar, porque o que eu estou fazendo é errado e ela tem que passar. Às vezes é o contrário, às vezes é o meio termo, e a gente fica sempre negociando, mas sempre num nível de tolerância, sempre num nível de empatia, sempre num nível que equilibra as nossas reações, porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. O que nos une é Cristo Jesus, o Filho de Deus. O que nos une é o Deus Pai Criador. O que nos une é o ministério da salvação. O que nos une é o reino de Deus. Então nada pode nos separar, nada pode quebrar o evento da koinonia dentro da igreja. A igreja só é igreja quando ela vive a comunhão. Então, se você, por algum motivo, você está disperso dessa condição inafastável da igreja, repense isso. Leia o livro de Atos. Leia sobre Jesus. Aprenda mais de Jesus. E a comunhão, ela nasce no céu. E o próprio Cristo, ele disse lá em João 1,3... através de João, na verdade, João 1, capítulo 1, versículo 3, ele fala assim, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então toda a comunhão que eu tenho com vocês, ela nasce num projeto de Deus. Só que se ela ficar só no projeto de Deus, ela não vem para a terra, não se realiza na terra, porque a comunhão que nasce nos céus, ela só se realiza na terra se você quiser. Se você se entregar a ela. Se você quiser viver como um. É por isso que casamento dá errado. Porque os dois não querem viver como um. Ou na metade da trajetória.
um desiste de viver como um. E um quer, o outro não quer. É por isso que irmãos brigam. É por isso que o mundo está desse jeito. É por isso que existe leis aí para poder impedir uma ação pior daqueles que romperam a comunhão. Porque a comunhão se realiza na terra. E Jesus, lá em João 17, no versículo 11, ele fez uma oração pedindo isso para mim e para você, pedindo isso para as relações. Ele falou: Pai, eu sou um só com você. Façam com que esses pequeninos se tornem também um só, para que eles sejam um só comigo e todos sejamos um só contigo. Comunhão. Por que a gente se afasta disso? Por que a igreja não entende isso? Por que tem um monte de igreja brigando com igreja e internet por causa de ideologia política? Como se ideologia política levasse alguém para o céu ou salvasse alguém de alguma coisa. Ela tem a sua importância dentro do Estado democrático de direito. A gente precisa conhecer, a gente precisa saber. Nós temos a condição de viver e votar democraticamente. Ponto. O Evangelho de Jesus Cristo é maior do que tudo isso. E quando você quer misturar, a sintonia não dá. A comunhão, ela deixa de existir pela própria incompatibilidade da ideia. O que nos une é Deus, seu Filho Jesus Cristo e o seu reino. O reino, ele precede o meu ego. A coinonia do corpo é sempre mais importante do que as minhas opiniões, é sempre mais importante do que as minhas particularidades. E quando você vive com esse coração de comunhão, quando você se interessa pelo outro, o outro por você, um desdobramento natural que acontece aqui é a generosidade. Porque a igreja precisa ser generosa. A igreja primitiva, ela cuidava dos pobres. A igreja primitiva, ou a primeira igreja, ela compartilhava parte daquilo que ela tinha com aquele que não tinha. A igreja primitiva, ela dividia, ou os homens da igreja primitiva, dividia, repartia o pouco que tinha com alguns que precisavam. Isso tem a ver com compaixão. Isso tem a ver com abraço, que a gente faz esse exercício aqui a toda semana. É você falar: poxa, a nossa igreja é pequena. Mas durante a pandemia, a gente entregou 5.000 quentinhas em Campo Grande. A nossa igreja é pequena, mas nós entregamos em comunidades carentes 7 toneladas de alimento. Como é que é possível isso? Uma igreja com 250 pessoas. Deus percebendo que há compaixão e generosidade aqui dentro, então Ele atrai pessoas, Ele atrai gente, Ele atrai mantimento, Ele atrai doadores, para que a gente possa fazer a coisa certa. O texto de Tiago 2,15 diz: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento a cada dia, e um de vocês disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até se satisfazer, sem porém você lhe der nada, de que adianta isso? Então a fé, ela vai se confirmar, a tua caminhada com Cristo vai se confirmar, o teu batismo vai se confirmar, a tua comunhão vai se confirmar na generosidade, no amor pelo próximo, em repartir com aquele que às vezes tem falta e você tem um pouquinho que você pode repartir com ele. Foi assim na multiplicação dos pães. E finalmente, por último aqui, o texto ele vai mostrar para a gente que ser igreja é ter intimidade com Deus. Não tem como você ser igreja se você não tem intimidade com Deus. Eu falei aqui do estudo da palavra, do conhecimento da palavra, da importância disso. E o texto no versículo 42, ele descreve que ele se dedicava ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Igreja que não ora é igreja que não vai a lugar nenhum. Igreja que não se dá oração é igreja que não vai chegar a lugar nenhum. O que gera intimidade, e às vezes intimidades relacionais, interpessoais, é justamente você estar perto, você ouvir o outro, você falar, você conversar, você bater um papo. E aí, como é que tá? Poxa, aconteceu isso comigo. Alguém que você confia, alguém que você às vezes nem pode resolver o teu problema ali, mas alguém que vai falar: caramba, eu vou estar assim, pensando, né, numa ideia secular, pensando positivamente para que isso possa se resolver. Então ter intimidade é isso. Oração é justamente você ter intimidade com Deus. Através de quê e como? Estar perto, ouvir de Deus, falar com Deus, conversar com Ele o tempo todo. Oração é a via do crente para ter intimidade com Deus.
Paulo, lá em Efésios 6,18, ele ensina que a oração, ela complementa a armadura do crente. E ele vai dizer: orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas. E lá em Tiago 5,16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Siga esse conselho, siga o conselho de Tiago e de Paulo. Lá em 1 Tessalonicenses 1,9, Paulo vai dizer: gente, orem sem cessar. O que ele está querendo dizer aqui? Ore dentro de casa, ore na rua, ore andando de bicicleta, ore na academia, ore antes de dormir, ore quando acorda, ore o tempo todo. E isso não precisa de uma liturgia específica, é você conectar o teu coração com o teu amigo chamado Jesus. Que ele disse isso: agora eu chamo vocês de amigo. A relação nossa com o Pai não é mais aquela relação distante do Antigo Testamento. Jesus falou assim: ó, papaizinho querido, que está no céu. Foi a oração de intimidade, de pessoalidade. Então nós temos essa condição de a todo tempo, que talvez em alguns momentos mais específicos, litúrgicos, como aqui na igreja, a gente orar em conjunto, a gente orar no monte para quem gosta, orar dentro do quarto sozinho, orar de joelho. Orem sem cessar, para que o céu possa movimentar essa terra, para que o céu possa movimentar corações e mentes, para que o céu possa movimentar e, de fato, transformar a tua casa, a tua vida, o teu emprego, o teu trabalho, suas relações e a tua igreja, para você ser igreja de fato. Meus irmãos, foi Jesus quem edificou essa comunidade que a gente chama de comunidade dos salvos, desses que aceitaram essa mensagem e caminham com Ele. Um autor chamado John Stott, ele falou que a igreja, ela está no centro do plano de salvação de Deus. Deus, ele conta com a igreja, especificamente com a igreja hoje. Mas a igreja precisa ser igreja, porque nada se compara a uma igreja firme, uma igreja que funciona corretamente. Nada se compara à igreja que se torna uma igreja bela, atrativa para o mundo. A gente precisa, no bom sentido, assombrar o mundo com aquilo que nós somos. Aonde você chegar e as pessoas te respeitarem, ver autoridade em você, não é porque você faz milagres e prodígios, mas porque você segue uma caminhada do evangelho verdadeiro, sincero, honesto, cheio de amor, de intimidade com Deus e de oração. A igreja, que é a igreja, ela constrói pontes para todos aqueles que entram pela porta. Ela oferece verdade para aqueles que estão confusos. Ela dá recursos àqueles que necessitam. Ela abraça aquele que é esquecido, aquele que é humilhado, aquele que é abandonado. Você é a igreja. Você é parte da igreja. Se você fazer a igreja funcionar através da sua vida, cadeias vão ser quebradas. Dentro da tua casa, no meio em que você está. A cada dia que você chegar aqui e que um visitante entrar aqui cansado, oprimido, sobrecarregado, pessoas serão transformadas. O evangelho será anunciado e o reino de Deus, ele vai ganhar mais frutos, vai florescer. Esse é o parâmetro para você seguir uma igreja. Jesus te convida para isso. Jesus te convida para isso. Feche seus olhos.